10 teorias chocantes que mostram o outro lado da história. As pessoas compartilham opiniões aceitas de eventos históricos famosos. Entretanto, existe a possibilidade de que alguns destes pontos de vista tenham sido impostos em nós por interesse de outros, possivelmente em vantagem deles próprios. Existem algumas teorias alternativas de importantes eventos históricos. A versão alternativa nem sempre é a correta e não é oficialmente reconhecida. No entanto, a gente gostaria que a última fosse verdade. Novas descobertas egípcias. Cientistas ainda discutem o ano de construção das pirâmides do Egito, as estruturas monumentais mais antigas no mundo. Parece piada, mas a diferença de datas varia desde diversos séculos até 1000 anos. Vamos pegar como exemplo a Grande Esfinge de Gizé. Acredita-se que a Grande Esfinge tenha sido construída durante o reinado do faraó Khefren, em 2500 a.C. No entanto, em 1857, foi descoberta a Estela da Revelação em Gizé. A tradução do texto na estela diz que o faraó Khefren ordenou apenas a restauração da Grande Esfinge, e não a sua construção. É possível, portanto, que estejamos falando de um monumento muito mais antigo do que se imaginava. Os grandes sulcos encontrados no corpo da esfinge são resultado da erosão causada pela água. Porém, o clima no Egito não é chuvoso há pelo menos 8.000 anos. Isso nos leva a crer que a esfinge pode ter mais de 8.000 anos. Após a publicação desta investigação, as autoridades egípcias organizaram a restauração das partes erodidas da esfinge. A Estela da Revelação foi removida do museu. Caça ao tesouro em Troia. Acredita-se que a cidade de Troia fosse localizada no monte turco Hisarlik e posteriormente foi descoberta pelo arqueólogo Heinrich Schliemann. Entretanto, seus colegas desconfiaram da sua descoberta e o consideraram um caçador de tesouros. Agora existe uma teoria de que Schliemann autopromovia suas descobertas. Ele encontrou ruínas antigas semelhantes e enterrou baús de ouro. Os museus passaram a duvidar da autenticidade do tesouro de Príamo encontrado no local. O ataque de Pearl Harbor foi provocado pelos Estados Unidos. Uma teoria sugere que Franklin Roosevelt acreditava que a única forma de influenciar a história mundial era interferindo na Segunda Guerra Mundial, embora a sociedade americana tivesse uma forte opinião contrária a isso. Essa teoria diz que Roosevelt provocou os japoneses a começarem o ataque por meio de um ultimato, a Nota de Hull. Ele sabia do ataque que os japoneses tinham planejado, pois os porta-aviões de batalha saíram da base no mesmo dia do ataque. Ele sabendo ou não, os Estados Unidos finalmente entraram na guerra. Confusão na cronologia. Isaac Newton foi o primeiro a reconhecer uma confusão no seu trabalho monumental The Chronology of Ancient Kingdoms, a cronologia dos reinos antigos. Existem diversas informações que não encaixam. Por exemplo, existe uma diferença no número total de faraós egípcios. As listas de soberanos diferem umas das outras. Jean-François Champollion, um dos fundadores da egiptologia, encontrou na Bíblia o nome do faraó Sisaque I, e assim marcou o começo da cronologia do Egito Antigo. Essa contagem deu início a 3 séculos de cronologia que nem se refere ao Egito. O Principado de Kiev também confunde os historiadores. No século VI, Kiev era o primeiro assentamento eslávico. 3 séculos depois, repentinamente se transformou na grande capital. Quase nada foi mencionado nas crônicas. Onde foram parar 300 anos de eventos históricos? Existe a teoria de que Nestor, famoso autor da Crônica Primária, que conta a história da primeira formação política do povo eslavo oriental, escreveu o livro sob ordens de Vladimir II Monômaco. O propósito era estimar a grandeza da cidade antes do seu declínio econômico. A dinastia carolíngia também é um fantasma da história. O historiador Herbert Illig acredita com convicção que o primeiro imperador reconhecido, Carlos Magno, era apenas um personagem fictício. Arqueólogos nunca encontraram nada que pertencesse à sua dinastia no território alemão moderno, apesar de os castelos da dinastia serem citados várias vezes nas crônicas.
Michael Jackson forjou sua morte e se mudou para o Bahrein. Aqueles que acreditam nessa teoria parecem ser maioria em relação aos que simplesmente aceitam o fato de que o rei do pop já se foi. A sua morte levanta diversas questões e apresenta poucos fatos. A última fotografia pode ser falsa. O tom da pele está diferente e não parece que a foto tenha sido tirada através de uma janela de carro com película. A pessoa que ligou para a polícia estava muito calma e nunca citou o nome de Jackson. As gravações das câmeras de segurança desapareceram, assim como o médico de Michael Jackson após o anúncio da morte. Vários dias antes da morte, ele parecia estar fisicamente bem. O caixão estava fechado durante o funeral. Membros da família poderiam não estar chorando de verdade. O diário dele foi encontrado. Em algumas páginas, o cantor escreveu sobre forjar a própria morte. Sabe-se que Jackson gostava de passar longos períodos no Bahrein e considerava se mudar para lá. No verão de 2016, a sua filha, Paris Jackson, postou uma foto que atraiu muita atenção. Os fãs do Michael acreditam que o pai dela estava no banco de trás do carro. Teorias alternativas para o naufrágio do Titanic. A versão número 1 sugere que o navio que naufragou era o Olympic, um navio idêntico ao Titanic. O Olympic foi construído um ano antes e foi danificado acidentalmente, sem seguro para cobrir os custos. Para pagar os danos, a White Star Line teria criado a fraude do século. Eles decidiram secretamente trocar as embarcações antes de navegar. Eles queriam mandar o velho e danificado Olympic sob o nome de um navio segurado, o Titanic, causar um falso acidente no mar, evacuar os passageiros para o navio mais próximo e facilmente pegar o dinheiro do seguro. Mas a dura realidade mostrou que o Olympic afundou muito rapidamente e os navios mais próximos não estavam perto o suficiente para salvar os passageiros. A versão número 2 afirma que o Titanic sofreu um incêndio antes de zarpar. Evidências deste fato podem ser encontradas em fotografias antigas do navio no dia de sua partida. As laterais do depósito de carvão mostram grandes pontos escuros, o que poderia indicar um incêndio no interior. John Dealey, o bombeiro do navio, contou em sua entrevista que ocorreu um incêndio que durou 5 dias no depósito 6. A história foi abafada para salvar o status da companhia. Após o incêndio, o casco incandescente do navio não conseguiria aguentar o choque com um iceberg. A versão mais encantadora diz que a múmia azarada, Unlucky Mummy, um famoso artefato do Antigo Egito que se encontra no British Museum, era parte da bagagem de Lord Canterville no Titanic. O artefato é famoso principalmente por trazer azar ao colecionador e aos seus antigos donos. Após a tragédia do Titanic, os jornais disseram que a múmia azarada era de fato uma sacerdotisa de Amon-Ra. Em uma parede interna está escrito: "Deixe o esquecimento e conquiste aqueles no seu caminho com um olhar afiado." E então, em qual teoria você acredita? Ou você tem as suas próprias? Compartilhe-as nos comentários. Quem sabe, talvez você será a pessoa que poderá revelar alguns dos eventos mais misteriosos da história.